Olá a todos os gestores e gestoras da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa aqui no Estudos em Gestão. Olá, que bom estar aqui de novo, né? Pra gente trocar umas ideias sobre nossa prática na gestão pedagógica. Sempre bom, né? No nosso último papo, a gente falou bastante sobre como as relações, a confiança, são assim a base de tudo na escola, né? Especialmente pra gente que tá no Programa de Ensino Integral, o PEI. É verdade. Sem essa confiança mútua bem sólida, fica difícil, né? Todo aquele trabalho colaborativo que o PEI pede, fica comprometido. É o alicerce mesmo. Exatamente. E hoje a ideia é ir um pouquinho além. A gente vai mergulhar em como a comunicação no dia a dia, sabe? Pode ser aquela ferramenta que constrói ou, infelizmente, às vezes até destrói essa confiança que é tão essencial. É isso aí. E como que uma boa comunicação abre caminho para um feedback que ajuda de verdade, né? Que impulsiona o desenvolvimento da nossa equipe. Totalmente ligado, não tem como separar. O jeito que a gente fala, como a gente ouve, como estrutura as conversas, tudo isso manda um recado, né? Sobre o quanto a gente confia e o quanto a gente é confiável também. Uhum. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai se inspirar um pouco nas ideias do segundo capítulo de um livro, A Jornada do Feedback. O capítulo chama Comunicação Tripartite. Como conquistar a confiança e promover o feedback. Legal. E a nossa missão aqui é trazer isso para o nosso chão da escola, sabe? Para a realidade de nós CGPGs. Isso, pensar juntos em como aplicar isso no nosso dia a dia com os coordenadores de área, com os professores e até na nossa dinâmica lá no trio gestor, né? Isso, no trio gestor, que é bom lembrar, né? É a equipe do diretor, vice-diretor e a gente, o CGPG. Exato. O objetivo é a gente sair daqui com umas estratégias, quem sabe uma ferramenta prática ou duas, para a comunicação ficar mais eficaz e, claro, fortalecer as relações e a confiança na escola. Ótimo ponto de partida. E, olha, antes da gente entrar nas ferramentas de comunicação mesmo, vale a pena só reforçar rapidinho aquela ideia central da conversa passada, né? Que a confiança não é um extra, é isso, é a base de tudo. Exatamente, é a condição básica. Aqueles pilares que a gente discutiu, tipo transparência nas decisões, justiça nas ações, eles continuam sendo super importantes aqui. Uhum. Ser claro no porquê das coisas, garantir que as expectativas, os critérios, todo mundo conheça. Isso alimenta a confiança, né? Num ambiente confiável, não vamos aprofundar muito nisso hoje, que já foi o foco do outro papo, mas é bom ter isso na cabeça. Combinado. A base da confiança e da justiça está sempre aí. Agora, falando em comunicação que constrói, tem uma ferramenta que o material que a gente está usando como base destaca e que parece muito boa para organizar conversa, sabe? De orientação, de feedback. Especialmente aquelas mais delicadas. Ah, sim. É o modelo SCI. O SCI, Situação, Comportamento e Impacto. Uma estrutura simples, né? Mas que ajuda muito a trazer objetividade, clareza para esses momentos. Tira a conversa do achismo, né? Exato. A chave é focar em fatos, não em julgamentos. Vamos detalhar um pouquinho? O primeiro é o S, de situação. Que é, basicamente, contextualizar. Dizer quando e onde aconteceu, né? Especificamente. Isso ajuda a pessoa a lembrar e entender do que exatamente a gente está falando. Isso. Em vez daquela coisa geral, tipo, você vive disperso, que a pessoa já levanta um muro, né? A gente especifica, olha, ontem naquela reunião diária que começou às 14h. Ou semana passada, quando eu observei sua aula de eletiva na quinta-feira. Traz para o concreto. Localiza a conversa, né? Não fica dúvida sobre o que está em pauta. E o segundo passo? O segundo é o C, de comportamento. Aqui o desafio é maior, eu acho. Descrever o que a pessoa fez ou disse, mas de forma, assim, puramente observável, factual, sem colocar adjetivo, interpretação, rótulo. É tipo filmar a cena. Esse talvez seja o ponto mais crítico mesmo para a conversa ser construtiva. A gente não tá falando do caráter da pessoa, nem da intenção dela, né? Mas de uma ação específica que a gente viu. Você já usou algo assim, mesmo sem saber o nome, numa orientação? Já sim. E eu percebo que quando eu consigo focar só no que eu observei, a pessoa recebe melhor, sabe? Por exemplo, em vez de falar, você foi desrespeitoso com um colega, que já é um julgamento, né? Sim. Tentar algo como, olha, eu notei que quando o professor X estava apresentando a proposta dele, você comentou algo com o colega do lado algumas vezes. Uhum. Factual. Ou para um coordenador de área, percebi que durante a discussão do plano de ação, você levantou a voz quando discordou do ponto Y. É descrever a ação, o que aconteceu. Exatamente. Quase como um relatório, né? Sem juízo de valor. Durante a apresentação sobre nivelamento, notei que você olhou o celular 3 vezes e fez uma pergunta sobre as notas do Saresp que não era bem o tema ali na hora. É o fato. Isso. E por fim, o I, de impacto. Aí a gente explica a consequência daquele comportamento. E a dica é falar do impacto na primeira pessoa, eu senti, isso me preocupou porque,
Ou no grupo, né? No trabalho, nos estudantes. Fundamental isso, conectar o comportamento com a consequência real. Mostra que a conversa não é do nada, né? Que tem um motivo para aquele apontamento. Usando aqueles exemplos, e quando você comentou com o colega do lado, eu senti que isso podia dispersar um pouco a atenção do grupo e talvez passar uma ideia de desinteresse na fala do professor X. Faz sentido. Bom, e quando você levantou a voz C, eu percebi que o clima na reunião ficou meio tenso e outros colegas pareceram mais receosos de dar a opinião deles. Uhum. Ou ainda, e quando você checou o celular e mudou de assunto, C, isso me preocupou um pouco, porque pareceu que o foco na discussão importante sobre o nivelamento se perdeu, e o tempo era curto, né? Essa estrutura SCI, quando a gente usa direitinho, é uma ferramenta muito valiosa para nós, CGPGs. Ajuda a pessoa a entender exatamente o ponto, diminui aquela reação de defesa, sabe? Sim, a defensividade. E deixa claro que o objetivo é o desenvolvimento, é ajustar a rota, não é uma crítica pessoal. Fica mais fácil a pessoa ver a intenção genuína de colaborar. E parece que dá pra usar em várias situações, né? Não só naquele feedback mais formal. Com certeza. No nosso dia a dia no PI, dá para usar muito. Com o coordenador de área, por exemplo. Sei lá, falando sobre a condução de uma TPC, nossa reunião pedagógica. Como seria? Tipo, na TPC de ontem sobre metodologias ativas C, eu observei que a maior parte do tempo foi você expondo e teve pouco espaço para troca entre os professores C. O impacto que eu percebi foi que a gente saiu com poucas propostas práticas construídas juntos, que eram um dos objetivos, né? Um exemplo bem concreto mesmo. E com um professor, talvez sobre participação num projeto. Sim. Imagina orientar um professor sobre o engajamento dele, sei lá, no projeto de tutoria. Olha, percebi que nas últimas reuniões do projeto de tutoria, sua participação tem sido mais quieta, ouvindo mais, com poucas colocações C. Fiquei pensando se tem algum obstáculo, alguma questão que a gente poderia conversar, porque sua experiência com os estudantes do segundo ano seria muito boa para essa discussão. Interessante. Não é uma cobrança, né? É uma observação e uma abertura para ajudar. Exato. Muda totalmente a abordagem. E aquela ideia de adaptar para estudantes também é boa. Sim, achei interessante. Claro, com cuidado, adaptando a linguagem, mas a lógica SI pode ajudar muito a orientar estudantes sobre atitudes na sala, na convivência. João, hoje na aula de matemática S, quando a professora pediu silêncio para explicar, você continuou conversando com seu colega C. O impacto disso foi que você perdeu a explicação e depois ficou com dificuldade no exercício I. Ajuda a conectar ação e consequência, né? Desenvolve a autorresponsabilidade. Uma ferramenta bem versátil mesmo. E essa clareza toda, esse foco no fato e na consequência, realmente parece um jeito de construir pontes, não muros. Exato. Mostra respeito, mostra uma intenção genuína de crescimento mútuo, e isso volta para o nosso tema principal, fortalecer a confiança. Ter uma estrutura como o SCI ajuda nessas conversas específicas, mas a confiança mesmo ela se constrói ou se destrói no dia a dia, né? Naquelas pequenas interações. Você concorda? Totalmente. A confiança é como uma plantinha, né? Tem que regar todo dia. E uma dessas regras importantes que o material que a gente está usando como base fala é praticar o poder da presença. Estar ali de verdade. Parece simples, mas na nossa correria de CGPG, com 1000 coisas ao mesmo tempo, nossa, é um desafio. É um esforço consciente, né? Tem que ser constante. Quantas vezes a gente está numa conversa rápida, no corredor ou até numa reunião mesmo, mas a cabeça já está na próxima tarefa, no relatório para entregar, ou dá aquela olhadinha no celular? Acontece. Essa ausência presente comunica descaso, né? Falta de valorização do outro e vai minando a confiança, pouquinho a pouquinho. Então, para a gente gestor, significa tentar, mesmo correndo, fazer contato visual. Guardar o celular numa conversa individual com um coordenador, um professor. Realmente ouvir o que a pessoa está dizendo antes de já pensar na resposta. É validar a pessoa ali, né? E o momento. Essa atenção plena, essa escuta ativa, faz o outro se sentir visto, ouvido, respeitado. É um depósito diário na continha da confiança. Outro ponto-chave, ainda mais no PEI com essa coisa do protagonismo, é dar autonomia. Isso é vital. Confiar que a nossa equipe é capaz, que tem potencial para criar. Exatamente. Dar autonomia de verdade é uma das maiores provas de confiança que um líder pode dar. Acreditar que os coordenadores de área podem liderar as equipes deles, que os professores podem inovar nas práticas, que eles podem achar soluções para os desafios pedagógicos. E como CGPGs, a gente pode estimular isso delegando responsabilidades que vão além do básico, do operacional. É confiar nas propostas que vêm das áreas, dar espaço para eles tentarem com o nosso apoio, claro, acompanhando, mas segurando aquela vontade de microgerenciar, né? Nossa, sim. Dá uma satisfação ver um coordenador de área, um professor, tocando um projeto que nasceu deles, mesmo que precise de ajuste aqui e ali, né? Com certeza. O microgerenciamento sufoca a iniciativa e grita, eu não confio em você.
autonomia empodera e fortalece os laços. E aí, de mão dada com a autonomia, vem a necessidade de ter empatia e compaixão. Duas coisas fundamentais no trato com gente, né? Qual a diferença-chave mesmo entre elas? Que às vezes confunde. Boa pergunta. O material que a gente leu, citando uns pesquisadores tipo Daniel Goleman, Paul Ekman, explica mais ou menos assim. Empatia é a capacidade de entender a visão e os sentimentos do outro, se colocar no lugar dele, intelectualmente. Entender. Compaixão vai um passo além, envolve sentir com o outro e ter a motivação para agir, para ajudar a aliviar uma dificuldade, um sofrimento. Entendi. No nosso dia a dia de CGPG, a empatia seria se esforçar para sacar as pressões que nossos professores e coordenadores enfrentam. Turma cheia, meta da rede, burocracia, problema pessoal que afeta. É reconhecer que a realidade deles é complexa. Exato. E a compaixão seria, a partir desse entendimento, buscar jeitos concretos de apoiar. Talvez ser flexível num prazo, quando dá, oferecer um recurso pedagógico diferente, buscar uma formação que ajude numa necessidade específica, ou às vezes só oferecer uma escuta atenta mesmo, validar o sentimento da pessoa, mostrar que ela não tá sozinha naquilo. Essa postura mais humana não só melhora o clima com a equipe, mas deve ajudar também na relação com o resto do trio gestor e até com os parceiros de fora, né? Tipo, supervisor, o PEC, professor especialista em currículo que vem da URI, nossa unidade regional de ensino, cria um ambiente psicologicamente mais seguro para todo mundo. Com certeza, deixa as relações mais fluidas, mais colaborativas. Agora, falando em desafios do ambiente escolar, tem um ponto que a gente precisa abordar com um pouquinho mais de calma, porque pega muito. O cuidado com o excesso de reclamações. Nossa, quem nunca passou por isso, né? Aquela cultura da queixa, que às vezes parece que toma conta da sala dos professores, ou até de reunião de gestão mesmo. Aquela nuvem negativa que suga a energia de todo mundo. É um ponto delicado e muito comum. O foco exagerado no problema, a resistência a qualquer mudança, a dificuldade de ver solução. Isso drena a energia da equipe, prejudica o clima, atrapalha a colaboração e tira o foco do que importa, que é o aprendizado dos estudantes. O livro até usa um termo forte, tipo pessoas tóxicas, para quem consistentemente puxa o ambiente para baixo. E aí vem o nosso dilema como CGPP, né? A gente precisa ter aquela escuta empática, acolher as frustrações, que muitas vezes são justas, mas como fazer isso sem acabar alimentando aquele ciclo vicioso de negatividade? É um equilíbrio difícil, né? Muito. É andar numa linha tênue. Algumas estratégias talvez ajudem. Primeiro, ouvir ativamente. Sim. Tentar entender a raiz daquela insatisfação, validar o sentimento. Olha, eu entendo que você esteja frustrado com essa situação. Acolher. Mas, logo em seguida, direcionar a conversa para a solução. Fazer perguntas como, ok, diante disso que você colocou, que sugestões você teria? Ou, o que na sua visão a gente poderia fazer diferente para minimizar esse problema? Ou, como você acha que a gente pode ajudar a mudar isso? Mudar a chave, né? Da reclamação para a proposição. Exatamente. Outra coisa importante é, sempre que der, comunicar com clareza o porquê das decisões da gestão. Muita reclamação nasce porque a pessoa não entendeu o motivo por trás de uma mudança ou de uma nova diretriz que veio da SEDUC, por exemplo. Ser transparente sobre a lógica das ações diminui aquela sensação de que as coisas são arbitrárias. Sim, lembro de uma vez que mudou o horário da ATPC. Isso. Pode gerar um monte de reclamação, mas se a gente explica direitinho a necessidade de alinhar com outros projetos, os benefícios para a organização de todo mundo, a resistência tende a diminuir. A comunicação clara do propósito faz muita diferença. Que mais que ajuda? E talvez o mais forte a longo prazo. Reconhecer, valorizar e dar visibilidade para as coisas boas, para as iniciativas positivas, para os esforços da equipe, para as soluções criativas que surgem. Sabe, celebrar as pequenas vitórias, mostrar que o foco da gestão está no avanço, na construção. Não é ignorar os problemas. Não, de jeito nenhum. Mas é equilibrar a narrativa. Cultivar uma cultura que busca a solução e reconhece o que dá certo. É um trabalho de formiguinha, mas muda o clima. Um trabalho de cultura organizacional mesmo. E para a gente fechar esse bloco de construção diária da confiança, tem um ponto que pode parecer meio estranho para alguns. Entender a vulnerabilidade como uma fortaleza. Esse é um conceito poderoso, né? Que uma pesquisadora, Brené Brown, explora muito. Não é sair por aí expondo fraqueza ou se fazendo de vítima, nada disso. Vulnerabilidade aqui significa reconhecer a nossa própria humanidade, como gestores. Admitir que a gente não tem todas as respostas, que a gente também enfrenta desafios. É sair daquele pedestal do gestor que nunca erra isso. Exato. É ter a coragem de dizer, por exemplo, gente, a gente está com um desafio para implementar essa nova plataforma aqui e eu gostaria de ouvir as ideias de vocês sobre como a gente pode fazer isso do melhor jeito. Ou reconhecer um erro. Olha,
naquela orientação sobre X, eu percebo agora que a comunicação podia ter sido mais clara. Vamos ajustar daqui pra frente. Ou até pedir ajuda mesmo, genuinamente, para resolver um problema complexo da escola. Mas isso fortalece a confiança. Não pode parecer fraqueza. É o paradoxo interessante. Quando essa vulnerabilidade é autêntica, é no contexto profissional certo, ela cria conexão humana. Mostra para a equipe que a gente é gente como a gente, sabe? Que estamos juntos nos desafios e aprendizados. Demonstra respeito pela inteligência e capacidade da equipe de contribuir. É um ato de coragem que gera reciprocidade e, no fim, fortalece a confiança, porque revela a autenticidade. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, fica bem claro que fortalecer a comunicação e a confiança na gestão escolar é um processo contínuo, né? Intencional. Não é algo que acontece do nada ou na correria. Uma construção diária, né? Passa por ter ferramentas tipo o Sinai para deixar conversas difíceis mais objetivas, mas não é só isso, né? De jeito nenhum. De forma alguma. Envolve aquele esforço de estar presente de verdade nas interações. Envolve a coragem de dar autonomia real, confiar no potencial da equipe. Requer a sensibilidade de agir com empatia e compaixão, buscando entender e apoiar. E também a habilidade de lidar com a negatividade de um jeito construtivo, focando em solução. E a autenticidade de admitir nossa própria vulnerabilidade quando cabe, né? O que conecta a gente com a equipe. Perfeito. São vários fios que, quando a gente teste junto, criam um ambiente na escola onde a confiança pode florescer de verdade. E nesse ambiente, o feedback deixa de ser visto como ameaça, né? Passa a ser encarado como uma oportunidade real de crescimento. E o nosso papel como CGPGs é central nessa tecelagem toda. A gente é articulador, é ponte entre a equipe docente, os coordenadores de área, a direção. O jeito que a gente se comunica e constrói ou não essa confiança, isso reverbera em todo o clima e nos resultados pedagógicos. É uma responsabilidade tanto, né? Mas também é uma chance incrível de impactar positivamente a vida de muita gente. E pensando nisso, talvez a gente pudesse deixar uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Boa ideia. Que tal cada um pensar assim, qual pequena mudança no meu jeito de comunicar, talvez já na próxima reunião diária, numa conversa individual com o professor, ou até no diálogo com o trio gestor, qual pequena mudança eu posso implementar amanhã para construir um degrauzinho a mais de confiança com a minha equipe? Qual passinho pode começar um ciclo mais positivo? Uma excelente reflexão para a gente levar para a prática. E com ela, a gente encerra mais este episódio do Estudos em Gestão. Que essa nossa troca possa inspirar ações concretas e positivas aí nas escolas da nossa rede. Estudos em Gestão tem trabalhos técnicos, roteiro e produção do professor Maurício Martins Abacchioni. Se essa conversa trouxe algum insight útil para o seu dia a dia, considere curtir este episódio. Siga o nosso canal para não perder as próximas discussões e compartilhe com outros colegas gestores. Quem sabe essa reflexão não ajuda mais gente a fortalecer a gestão nas nossas escolas, né? Compartilhar conhecimento fortalece todo mundo. E se você puder e quiser, apoie a nossa produção. Esse apoio é super importante para a gente poder continuar trazendo conteúdos relevantes e conectados com a nossa realidade da educação pública paulista. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.